residência, não precisa tirar os seus filhos da sala, pode assistir todos os nossos vídeos em família. Nós não falamos palavrão, aqui é tudo muito top, então pode ficar todo mundo aí sentadinho, tá bom? Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Priscila, somos uma família formada de 4 pessoas, que nós colocamos os nossos sonhos dentro de uma mala e partiu para Orlando. Nisso, eu tive uma ideia de fazer um canal pra vocês, pra trazer as novidades, como que é viver aqui longe dos familiares, falando outra língua, outra cultura, contando histórias maravilhosas que eu sei que vocês estão esperando aí. Então você realmente caiu no canal certo. A sua chance agora é de parar esse vídeo, se inscrever no meu canal, deixar o like pro YouTube entender que a gente leva coisa boa pra sua casa e no final você comenta, mas comenta bastante, porque eu leio e respondo todos assim que possível. E não sai daí até o final, porque eu tenho certeza que essa história vai mudar os seus pensamentos. Amém? Então a gente vai continuar. Eu sei que se você não conhece, eles ainda são os meus pastores. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu peço para que você volte primeiro, assista e depois você volta para ele para você entender, tá bom? Bora lá, pastora, vamos continuar da onde nós paramos, que vocês estão aí empolgados esperando. Bora. Então, no último vídeo, né, o pastor tinha ido orar e ele saiu desesperado e eu não sabia que ele tinha ido orar, né? Ele só chegou do nada, eu nem lembro o que eu tava fazendo, ele chegou, eu preciso sair. Eu até fiquei preocupada, porque eu já tava grávida da Alissa. Eu não lembro. Não, tava. Você tava grávida. Uhum. Porque, deixa eu só voltar só nessa parte. Quando eu engravidei da Alissa, na verdade não era muito o desejo do pastor que eu engravidasse de novo. Naquele momento, né? Ele queria esperar mais um ano. E quando eu engravidei, eu peguei o teste, coloquei naquela caixinha, fiz aquela surpresa e tal. Chamei ele em uma das casas que eu tava mostrando, que eu tava fazendo o open house, casa aberta. E aí, ele todo sujo, eu me lembro como se fosse hoje, ele todo sujo assim de construção, chegou lá depois do trabalho. E aí eu dei a caixinha na mão dele. E ele foi abrindo, né? Ele nem sabia o que era, achou que era um presente, alguma coisa. Na hora que ele viu o teste, ele... Assim, não que ele ficou triste, quer dizer, ele ama a Alissa, não é isso. Mas ele ficou... Eu não sei o que passou nessa cabecinha dele, talvez ele vai falar aqui. Mas eu só sei que ele, encostado na parede, ele sentou no chão. Acho que ele perdeu as forças da perna. E ele sentou no chão e eu fiquei assim, falei... E eu e a Samara assim, né? Tá feliz, amor? Tá feliz? E ele... Né? Eu engravidei no meio dessa situação financeira que a gente estava vivendo, que não estava sendo muito fácil. Tava dando assim para viver, eu acabei vendendo um terreno também, bem no comecinho, ajudou um pouquinho. Enfim, não passamos assim fome, graças a Deus, Deus sempre cuidou de nós, mas passamos aperto. Chegamos perto. E aí ele saiu desesperado do office, como a gente tava falando do escritório. E eu não entendi nada, né? E eu falei, tá, eu preciso sair, eu preciso. Eu falei, mas por que, amor? Tá acontecendo alguma coisa? Aí ele falou, eu preciso, como é que ele falou? Espairar, né? Tipo assim, fala, amor, conta a sua parte. Eu falei assim, eu quero arejar minha mente. Isso. E foi quando eu lembrei que quando eu havia chegado aqui, eu tinha ido lá Na Roda Gigante. Na Roda Gigante, no Icon Park. E eu tinha andado nessa roda, e lá de cima eu vi uma grama e umas crianças brincando nessa grama. Eu lembrei disso. Lá no Icon, o parking, o estacionamento é free, é de graça. Você não precisa pagar estacionamento, já ajuda muito, né? Aí eu falei, vamos lá, e fomos. Tinha que levar ela em algum lugar. Aí levei as crianças e a minha sobrinha, né? A Melissa tava com a gente. Levei minha sobrinha conosco, estacionei no último andar. E ela é bem bonita no último andar, você fica pertinho da roda. E tiramos umas fotos e tudo, pra dar assim, né, uma aliviada na tensão que estávamos vivendo. Foi um passeio em família, foi muito agradável. Um passeio muito legal. E descemos do 7º andar e fomos lá nessa grama. Quando eu cheguei, eu vi um rapaz brincando com o isocóptero, que é uma das coisas que a gente vende hoje. E ele vendeu muito enquanto nós estávamos sentados. Nós sentamos ali na grama e ele vendeu assim, em 1 hora que a gente ficou sentado ali para as crianças correr, ele vendeu bastante. 10, ele vendeu assim muito, estava chovendo aquele negocinho na grama. E eu falei, poxa vida, eu que passando dificuldade. E porque uma coisa a gente tem que renovar nossa mente. Sim, sempre. A gente tem que, sabe? E eu passando ali dificuldade, eu falei, poxa vida. E foi quando eu pedi a Samara e a Melissa para ir lá no quiosque dele, perguntar o valor, quantos custava. Ele falou $10. E ele deu, na época tava na moda, um negócio que fica passando do braço, uma mola que você põe assim, passa de um braço pro outro. Ele deu pra Samara. E ele falou com ela assim, o dia que você for rica, lembra de mim. Uau. Foi, ele falou mesmo. Não sabia dessa parte. E ele falou, o dia que você for muito rica, você lembra de mim. Aí ela deu um sorrisinho assim, novinha, né? Sem entender muita coisa. Aí eu já logo selei a palavra, eu falei, amém. Amém. E levantei dali e falei com a minha esposa, eu falei, amor, eu vou abrir um quiosque aqui. Aí ela falou, como? O que dinheiro? O que dinheiro? Não tem dinheiro. Eu falei assim, eu vou abrir o quiosque.
não, não importa, eu vou abrir o quiosque. Você quer vir comigo ou você vai ficar aí? Aí eu falei, pelo amor de Deus, amor, passa vergonha. Aí eu levantei e fui lá pra dentro. O inglês dela é no mínimo assim, ano-luz na frente do meu, né? O meu é muito ruim. Aí quando eu cheguei, eu comecei a conversar com a moça, e aí ela já entrou logo e tomou frente e, pra me ajudar ali. E a moça passou o número do diretor de lá pra nós. O rapaz que cuida dessa área. Que aluga, quiosque, lojas e tal. Passou A gente o não número sabia dele nem pra falar gente. o nome das barraquinhas. A gente não sabia nem como Como que a gente chamava. aluga aquilo lá fora e a pessoa... Aquele negócio que tá ali fora, é tipo uma tenda, uma casinha. Ela, o quiosque. Eu falei, yes, o quiosque. Aí ela já entrou. Aí, alugamos. Aí marcamos o dia de encontrar com o cara, olha essa. No dia de encontrar com ele, eu estava capinando um lote. Capinando, carpim. Né? Só não era com a enxada, mas com a máquina. Assim, eu comprei uma máquina, peguei um lote pra fazer, pra limpar, cobrei $2.500. Foi o que eu vendi. Ela vendeu o lote, e aí precisava limpar esse lote, e aí eu peguei, ela já logo me indicou, meu marido pode fazer esse trabalho, eu peguei pra fazer, limpei lá tudo, cortei uma árvore, limpei o lote todo, cortei uma árvore por $2.500. Hoje, eu sei uma árvore daquela, ela não é menos de $5.000 pra cortar. Uau. Que ela era enorme, mas eu não sabia. E também mesmo sabendo, tava precisando. E fiz o trabalho, porque a dificuldade que nós passamos, o cooperador, não foi por falta de trabalho, de querer trabalhar, foi falta de ter. Sim. Que teve um momento que as coisas estavam tão difíceis, que o rapaz que me dava trabalho, trabalhava para ele me ligou procurando serviço. Nossa Deus. Não, tava tipo... Imagina. Ninguém tava assim... E olha que esse rapaz ele tem um trailer grande, caminhonete, ele tem muito trabalho. E ele ligou para mim caçando trabalho. Imagina a situação que estava. E a gente não conhecia muitas pessoas também aqui, né? Foi muito difícil. E aí foi quando nós conseguimos abrir o quiosque. Marcamos a data. Mas vendemos a caminhonete, volta na caminhonete branca. Não, mas espera. O senhor tava carpindo lá, daí foi o dia de encontrar. Sim, aí eu saí de lá 2 da tarde e fui encontrar com ele. E aí ainda tinha caminhonete, né? Aí marcou a data da gente abrir o quiosque. Já deu tudo certo na reunião. Sim. Conversamos tudo. Ele ficou... A gente fingiu que sabia tudo. Não mentimos em nada, mas não mostramos Que não- espanto com nada que ele falava pra Tudo que gente. ele falava assim, você tem que montar um display. Aí eu falava, ok, não, Um sem display? problema. Oh, yes, meu marido você- faz. Você sabe que você também precisa de ter uma maquininha pra cobrar cartão de crédito. Sim, claro, sem problema. Eu tava lidando assim, como se eu soubesse de tudo. Empresários, nós estávamos Mas como eu nem empresários ali. sabia. Eu nem sabia o que E era eu display. perguntando da segurança. Você tem que ver essa. Eu estiquei o peito pra frente e tal, e eu falei, se esse lugar aqui é um lugar seguro, porque eu sei que os ricos querem o quê? Segurança. Sim. Na verdade, um rico, ele não vai... as brigas de umas pessoas ricas é no tribunal. Sim. Na verdade? Sim. Então, eu falei assim, como que é a questão da segurança no local? E assim, bem... Eu não sabia que eu estava capinando. E que a gente não tinha o dinheiro. Não tinha o dinheiro. E nós, olha, gente, Deus pode mudar a sua vida falando a verdade. Nós não mentimos em nenhum momento para ele. Nós não mentimos. E aí, quando ele falou assim, olha, vocês vão ficar em tal, vou colocar aqui, porque uma pessoa ia sair, um dos quiosques iam sair. Tinha 2 quiosques de brinquedo, porém diferente lá, né? E aí, a gente não podia vender as mesmas coisas que os outros quiosques vendiam. Sim. Tinha que ser uma ideia exclusiva nossa. O que acontece? Ele marcou e tudo, já marcou a data de lá assinar, agora temos que vender a caminhonete. Porque ele precisava Porque não do tinha dinheiro, dinheiro. do aluguel e do depósito, porque é o calção que fala aí no Brasil. E dos produtos que a gente ia comprar. E dos produtos. E a caminhonete não alcançou o dinheiro dos produtos. Alcançou o Pagou o dinheiro. restante. Só Alcançou o o dinheiro do aluguel aluguel e o e o depósito, depósito. que é o calção. Agora eu tenho que pegar dinheiro emprestado com alguém, lembrando que eu já tinha dívida. Eu já Ai, estava já tinha devendo meus emprestado, irmãos, meus tá. 3 irmãos eu estava devendo eles. Tava mesmo. E agora eu tenho que conseguir o dinheiro com alguém para mim poder comprar os produtos. O que eu fiz? Liguei para um amigo que eu sei que ele tem dinheiro. Porém, ele estava com o dinheiro dele investido. Esse amigo eu sei que para ele me emprestar $1.000 ou $100.000, para ele é a mesma coisa. Mas ele estava com o dinheiro dele todo investido. Ele me pediu $1 milhão de perdão e falou: ô pastor, se você puder esperar um pouquinho, porque eu investi nisso, investi naquilo, ele comprou algumas casas e tudo, estava construindo, reformando, e eu não podia esperar. Sim. Agora tem que orar para Deus, direcionar alguém. E foi quando Deus direcionou uma pessoa, um outro amigo, um pastor. Essa aqui é minha filha caçula, viu, gente? Que veio participar do vídeo também. E Deus direcionou para me ligar para um amigo. Eu liguei e ele me emprestou. Ele me emprestou o dinheiro, compramos os produtos e conseguimos vender a caminhonete. Compramos os produtos e começamos a trabalhar. E nessa época, eu me lembro que quando começou a sair o trabalho novamente, vocês se lembram que eu falei que no final e no início de ano é meio fraco? E essa época estava Sim. muito fraco. Quando começou a sair os trabalhos novamente, eu voltei a trabalhar na construção
E agora minha esposa, a pastora, assumiu o quiosque. Ela trabalhava durante o dia. Ela estava grávida, né? A barrigão, né? Lá na frente. E eu trabalhava o dia todo na construção. Chegava em casa 7, 8, 9 da noite, tomava um banho, pegava um Uber, pedia carona para alguém e ia pro quiosque. E trabalhava à noite. E as pessoas que não sabiam da história pensavam que eu era um preguiçoso, né? Os que estavam lá, os que estavam trabalhando, tem uns meninos que trabalham no trem, lá do nosso lado lá, eles achavam que eu era um preguiçoso, porque eu só chegava quando o sol ia embora. E a grávida lá o dia inteiro. E a grávida o dia inteiro. Mas não era isso, é porque eu já estava trabalhando antes na construção. E assim Deus foi abençoando. Teve um rapaz que falou comigo assim, bom, nós estamos falando sobre a finança, gente, né? Teve um rapaz que falou comigo assim, eu fui ajudar um rapaz e as coisas já estavam melhorando pra mim. Já estava bem melhor. Tanto é que em um dia, primeiros $1.000 que fizemos em um dia, gente, eu fiquei muito feliz, meu Deus. Sabe, assim, primeiro dia, um dia, né? A primeira vez que fizemos $1.000 lá. Porque foi um tempo de trabalho, descobrindo produtos, para ver que produtos vendiam, preços, né? Descobrindo preço, como dar preço, né? Porque... Então no começo não ganhava. Não. Era só pro quiosque mesmo. Era aquela coisa que não... Teve dia de não vender nada. Já teve dia de não vender nada, porque a gente não sabia dar preço, a gente não tinha noção de preço, a gente não tinha nada, sabe? Também tinha menos fluxo de pessoas no... Menos fluxo de pessoas. E eu me lembro que uma vez eu chamei uma pessoa, falei assim, olha, abre o quiosque pra você. E tentando convencer o rapaz, a esposa do rapaz falou comigo assim, ô pastor, eu nunca quero a vida de vocês pro meu marido. Essa vida que vocês levam, eu jamais vou querer pra gente. Porque nós saía cedo e chegava de madrugada em casa. E era 7 dias na semana. 7 dias na semana. A gente ia nos domingos, como que fazia pra ir pra igreja? Ia nas igrejas de manhã. E daí já ia pro trabalho. E saía da igreja... E as crianças? Ficavam em casa. Ficava conosco às vezes. Eu levava elas pro quiosque. Elas ficavam conosco e às vezes ficavam lá em casa, a Samara. As menorzinhas eu levava pro quiosque. Me lembro que numa época de frio, porque faz frio aqui também, né? As pessoas acham que Orlando não faz frio, faz. No inverno aqui esfria assim. Não é igual Boston, mas faz frio. Sim, faz frio sim. Eu tenho um amigo turco, Eiran, o nome dele, mas a gente chama de turco, ele é da Turquia. Ele colocava um aquecedor, um califador, um heater, aqui chama heater. Aquecedor, né? Colocava dentro do quiosque dele, colocava um cobertor na perna, e a minha menina, a Sara, que é a menina do meio, ficava ali dentro do quiosque, debaixo da coberta, que ela ficava quentinha. E o nosso produto é brinquedo, então tem que ficar brincando. Dele fica sentado vendendo lâmpadas, os clientes chegam e ele vende. E o nosso nós tinha que ficar trabalhando. Muitas vezes ele olhou pra nós, a Alissa e a Sara. Quando a Alissa nasceu, ele olhava as crianças pra gente. Ele olhava elas e ficava cuidando da Sara, cuidava da Alissa pra nós, e a gente brincando. Quando eu oferecia a pessoa, ajudar essa pessoa, a gente lá antes tinha 12 quiosques. Era pequeno, né? Era pequeno. Quando eu ofereci a pessoa abrir, a pessoa não quis, a esposa falou, jamais quero isso pra minha vida. Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus mudou totalmente a nossa vida. Né? Conseguimos pagar todas as dívidas que tínhamos. O amigo que me prestou dinheiro, eu paguei ele. Depois ele me devolveu o dinheiro, tá? Ele me devolveu o dinheiro, porque, lembre-se, eu estava pagando dívida. E a vida ainda não tinha alavancado na área do meu trabalho. Não tinha ainda alavancado. A gente ia pagando as dívidas. O dinheiro entrava e pagava a dívida. E ele viu uma conta de uma dívida atrasada. Uma conta de... Acho que foi luz. Luz, se eu não me engano, atrasada. Ele falou, o que é isso aqui, campeão? Ele falou assim comigo, me ajudou muito, sabe? Eu posso falar o nome, né? Ele me ajudou muito. Pastor Marcos Ferreira, um grande amigo, me ajudou muito no momento de muita dificuldade que eu passei. Ele, o que é isso aqui, campeão? Aí a pastora, nós vamos pagar e tal, que atrasou. Ele pagou, ele me devolveu o dinheiro pagando a minha conta. Se eu soubesse, eles não precisavam ter me pagado e tal, porque ele me prestou dinheiro para comprar os brinquedos. E eu me lembro que uma vez a pastora fazendo uma compra, e eu falei com a moça que vendia, né, por telefone, eu falei com ela assim, olha, você podia fazer um desconto, a gente tá comprando muito, nós estávamos comprando $2.500. Hoje, por mês, a gente compra $30 mil, $40 mil, $20 mil por mês na mão dela. E pela misericórdia de Deus, como eu falei dos momentos difíceis, hoje, pela misericórdia de Deus, a gente vive coisas que eu nunca imaginei viver. Né? O Senhor, Ele nos abençoou de uma maneira tal que é inacreditável, somente quem acompanha de perto sabe o tanto que Deus nos abençoou. É verdade. Não é verdade? É verdade. Eu sempre falo que a maioria dos vídeos que eu faço, eu não conto a história, eu nunca contei, mas eu sempre falo sobre isso, né? De persistir, de estar ali. Eu sempre falo de vocês, assim, sobre isso. Falo que isso, às vezes eu tô no meu momento ali orando e pensando, perguntando as coisas pra Deus, e sempre Deus me mostra vocês assim e faz eu lembrar da história de vocês por algum motivo.
Glória a Deus por isso. Amém. E aí me faz lembrar sobre isso e eu sempre falo isso pra eles. Por isso, pra mim, é um vídeo de muita expectativa pra que outras pessoas possam ouvir e ver, assim, o que vocês viveram e vivem, né? Hoje, na verdade, o que vocês estão vivendo no excelente. Nós estávamos falando aqui com as câmeras desligadas que eles estavam no bom, né? Lá em Louisiana. Pra quem não assistiu, volta aí outro vídeo pra você entender do que a gente estava falando. Eles estavam vivendo um momento bom, mas eles deixaram esse momento bom pra hoje eles estarem no excelente. Então, muitas vezes a gente tá anestesiado com aquilo e a gente tá bom, vamos empurrando, né? Vamos levando assim mesmo e tal. E a gente tem medo, às vezes, do novo. Muita gente tem medo do novo, né? Com certeza foi diferente pra vocês saírem de lá, vir pra cá, aí começar tudo de novo, e aí passar por tudo isso, mas é isso. Você quer falar alguma coisa? Eu queria só voltar no quiosque um pouquinho mais detalhado, né? Porque eu vivi ali mais no começo do que o pastor, visto que ele trabalhava na construção. Então, ele trabalhava na construção e eu ia lá de dia. E foi assim praticamente durante um ano, né? Sim. Um ano mais ou menos assim. Imagina, 7 dias na semana, todos os dias a gente estava lá de abrir até fechar. E eu gravidona da Alissa. E ele, claro, depois eu ganhei neném, mas o tempo que eu estava grávida. E ele ia à noite. E teve dias de não fazer muito dinheiro, de fazer $20, de fazer $30, de fazer $0. E foi literalmente essa palavra, perseverar. A gente nunca começa algo hoje e já faz sucesso amanhã. Nunca. A gente começa algo e você vai pondo, né? Vai plantando, vai pondo fé todos os dias. Então, todos os dias eu acordava, eu ia. Passou um ano. Muitos teriam desistido. Eu nunca me esqueço. Um rapazinho que tinha lá no trem, ele veio perto do pastor e falou assim: e aí, quando vocês vão fechar? É verdade. Aí, como assim? Eu pensei que ia abusar. É agora que eu não vou fechar mesmo. É agora que eu vou até o fim, porque eu gosto de ser desafiada. Eu gosto dessas coisas. Falei, não, nós não vamos fechar. Fala pra ele que nós vamos fechar. Nós não vamos fechar e quem quiser fechar é eles. Nós não vamos fechar. E houve um pouco de competição lá, por quê? Porque tinha outros quiosques de brinquedo. E quando a gente começou a vender, porque é muita graça de Deus. Vou ser muito sincera, os nossos produtos, porque a gente não lembra que a gente não sabia o que era display, a gente não sabia o que era nada. Então eu fui conhecendo as lojas, eu não sabia qual loja comprar, qual distribuidora tinha produto bom, não sabia o que era produto bom. Então a gente ia comprando os produtos, a gente foi num showroom, como é que fala? Essas lojas que você vai, tem os produtos lá pra você ver, tocar, nós fomos nessa. Mas assim, a gente vendia e orava pra criança ir embora o mais rápido da grama, porque eram uns produtos que brincava ali e quebrava, né? Eram uns produtos muito assim, a gente não sabia dar preço, então foi tudo assim, um momento de muito, muito aprendizado e perseverança. Porque qualquer outra pessoa poderia ter falado, isso não dá em nada, eu vou mandar embora, eu vou fechar e não vou continuar. Nós vimos isso acontecer. Hoje a gente compra na mesma distribuidora da Disney. Sim. Então assim, Deus foi colocando pessoas no nosso caminho. Uma coisa que a gente sempre fez foi orar na hora de abrir, orar na hora de fechar. Senhor, envia clientes, né? E o mais importante é que a gente tinha uma promessa. Enquanto a gente estava trabalhando no quiosque, Deus sempre enviava pessoas lá no quiosque para falar conosco. Deus sempre enviava pessoas, olha, você pode ter isso aqui, mas eu quero te usar trabalhando para mim, trabalhando na obra do Senhor. E eu guardava aquelas palavras no coração e continuamos trabalhando no quiosque. Até então, já estava vendendo melhor. Já tinha feito o primeiro $1.000, já estava vendendo melhor. Até que nós começamos a ajudar um pastor. A pastorear uma igreja, tudo não deu muito certo. Depois eu te conto em outro vídeo, que é um testemunho muito longo. E aí nós começamos o culto na nossa casa. Nós começamos o culto na nossa casa, veio a pandemia, pesado. Sim. Não, na verdade nós começamos o culto na nossa casa, alugamos um templo porque encheu de gente, e aí pela fé. Na nossa mente, e isso foi Deus trabalhou, Deus me ensinou muito. Na nossa mente, a gente pensou assim, com o nosso dinheirinho que a gente já está fazendo ali no Icon, dá pra gente pagar um aluguel de um lugar para ter a igreja. Nós iríamos pagar o aluguel. Nós pensamos que a gente ia fazer algo, né, que nós íamos pagar o aluguel. Só que daí, alugamos o lugar e veio a pandemia. Nisso que veio a pandemia, o que aconteceu? Fechou o nosso quiosque 3 meses. Até aí nós já tínhamos quitado todas as dívidas. Já estava começando a fazer um dinheirinho melhor, porém, fechou tudo 3 meses. E 3 meses sem receber um dinheiro. Só gastando? São 3 meses de conta, né? Então, e a gente acabou de alugar a igreja, né, nessa época. E aí eu me preocupei nessa época. Eu me preocupei e foi a época que eu saí, que eu falei, foi a época que eu mais me preocupei, foi a época que eu saí pra andar de Uber e tudo. Pra ver se traz um dinheiro, eu trouxe $20, né? Mas o mais interessante disso tudo é que eu achei que eu ia pagar o aluguel da igreja com o meu salário. Deus permitiu que o quiosque fechasse pra falar, não é você que cuida da igreja, sou eu que cuido. Amém. E não só Deus enviou mantenedores, né, pessoas que eram fiéis em dízimos e oferta, e pagou o aluguel da igreja, como ajudou nós que estava passando dificuldade. E outros irmãos, porque na época do Covid, muita gente ficou sem o dinheiro do aluguel, porque pegou de surpresa.
Como a gente só tava pagando conta, pagando aqui, a gente não juntou ainda, não tinha reserva. Que foi um grande ensinamento pra mim. Eu preciso ter uma reserva, eu não podia viver daquela maneira. Mesmo que tudo tinha melhorado, não tava mais como antes, mas não tinha uma reserva. Eu tinha acabado de comprar um carro zero, era a única reserva que eu tinha, dei de entrada no carro. Então, mas foi literalmente Deus falando isso pra mim. Eu que cuido da obra e eu que cuido de vocês. E foi aí que depois que o quiosque reabriu, que foi o grande... Foi aí que eu senti assim, ei, não é você, sou eu. Entendeu? Porque senão, é o quiosque, é eu. Não é, queridos. Eu tenho certeza que não é os nossos quiosques que nos prospera. É Deus, eu tenho certeza. Que se hoje eu parar de servir, acontecer qualquer coisa, eu tenho certeza que vai vender menos lá, vai... Porque enquanto a gente está trabalhando para o Senhor, Ele trabalha a nosso favor enviando pessoas lá, sabe? Então, todo o segredo, digamos assim, né? É buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. Sempre. Esse, pra mim, é a palavra-chave de tudo. Não só porque a prosperidade em si não é só dinheiro no bolso. É uma família completa, um casamento feliz, né? Prosperidade vai muito além de dinheiro. A coisa que mais amo é quando o pastor me abraça e fala, como é bom ser casado, como é bom ser casado. Aí ele fala, com a pessoa certa. Amém. Que há uma diferença, né? Como é bom ser casado, mas aí ele repete, como é bom ser casado com a pessoa certa. Então, assim, prosperidade em todas as áreas. Porque a pessoa pode ter dinheiro e ser infeliz. Verdade. Entendeu? Então, eu senti que foi isso que o Senhor precisava me ensinar. Porque até então, não, eu pago. Eu faço, né? Eu que pago o aluguel. Se ninguém quiser contribuir... Acho que o ser humano é assim, né? Se ninguém quiser contribuir confiança, maldito homem que confia nele, né? E assim, eu pensando, né? Porque como o pastor disse antes, nós vimos muito amigos nossos pastores passarem dificuldade. Sim. E não era o que a gente queria pra nós. Por mais que a gente quer cumprir o chamado de Deus na nossa vida, a gente quer fazer a obra do Senhor, abençoar outras vidas, porém havia esse medo de... será que nós vamos ter que passar dificuldade então, como outros amigos nossos passaram? Mas o Senhor deu a resposta na época do Covid. Ele falou, não, sou eu que cuido da igreja, sou eu que cuido de vocês, sou eu que cuido de outras famílias da igreja, que também ajudou, fizemos compra para outros irmãos, ajudamos, foi um momento difícil que a gente se uniu ali, e a igreja só foi crescendo, A ponto de não caber mais lá em casa, né? Não, aí a gente já tinha alugado, A gente já tinha alugado. E uma coisa, viu, queridos? A gente sempre manteve um caráter cristão. Eu lembro que teve uma família que foi e nós não os recebemos. Queria unir conosco, né? Eu falei, não, primeiro você tem que conversar com o seu pastor, depois você nos procura. Sim. E essa família depois nos procurou e então nós o recebemos. E teve uma outra família que queria unir com a gente e eu falei com o rapaz, eu falei, primeiro conversa lá com o pastor de vocês. Porque uma das coisas que acontece é que as pessoas saem de igreja e o pastor nem sabe onde tá. É verdade. O pastor liga, a pessoa não atende, é feio isso. E aí, esse outro demorou um mês pra unir conosco. Ainda ele falava assim, não, pastor, já tá resolvido e tal. Eu falei, já falou com o pastor? Não. Eu falei, então, depois de você conversar com ele, você me procura. Depois de um mês, ele falou, pastor, falei lá com o meu pastor e tal. Ele me abençoou. E Deus foi abençoando, né? Deus foi enviando, porque a nossa oração sempre foi essa. Pra Deus enviar as pessoas certas, até hoje. É por isso que muitas vezes as pessoas vêm do Brasil e não ficam na nossa igreja e saem. Já passou bastante pessoas, assim, porque eu sei que é um propósito, nos que vão ficar. Sim. Amém. Então eu não me preocupo. Assim, não que eu não me importe, não é isso. Sim, eu me preocupo com a pessoa, mas assim. Você sabe que ele tá na direção de Deus. Eu sei que tá tudo na direção de Deus, porque o Senhor que acrescenta ali, né? Os que precisam estar ali para somar. Então, eu não me preocupo nesse termo, sabe? Porque eu sei que é o Senhor que envia as pessoas certas. Ele que tá montando ali aquele exército específico, né? Porque cada um tem um propósito. Desculpa. E uma coisa interessante também é que Deus, quando Deus começou a abençoar o lado financeiro da gente, tudo aquilo que nós falamos no vídeo anterior, que a gente manteve firme, Deus, assim, o que me parece é que Deus juntou tudo aquilo que a gente era para ter sido abençoado, igual o povo quando estava no Egito, sabe? Que eles trabalharam, e quando saíram, as pessoas davam as coisas a eles e saíram muito prósperos. Parece que Deus juntou tudo aquilo que nós fizemos antes e como em uma bag de presente, falou, tá aqui na mão de vocês. Sabe? Ele juntou todo o nosso esforço, toda a nossa fidelidade, todos os nossos trabalhos que a gente trabalhava, às vezes sabendo que estava trabalhando muito abaixo do preço, porque por necessidade, né? Às vezes a gente fazia serviço assim. Eu lembro que uma vez um rapaz me procurou, me oferecendo para fazer um trabalho para ele, né? Um serviço para ele. Eu falei que o preço dele estava muito ruim, muito baixo mesmo. Eu não esqueci, ele falou assim, rapaz, é complicado, a melhor hora da gente achar funcionário é no final do mês, porque as pessoas precisam pagar aluguel. O
camarada soltou isso, eu peguei. Misericórdia. né? Conclusão, no final do mês, as pessoas exploram. As pessoas exploram. Né? Que absurdo. Então, muitas vezes trabalhando até abaixo do preço, mas sabendo que a gente estava fazendo com fidelidade, fazendo o melhor que podia, Deus decidiu honrar. Né? E de um tempo para cá, eu costumo dizer que todos os meus anos de América, tudo aquilo, Deus nos deu de uma vez. De uma vez só, é verdade. Muita Né? graça de Deus. E uma vez uma pessoa falou assim, pastor, eu só podia ensinar sobre essa área de finanças. Eu não estudei para isso, eu não estudei finanças. Eu estudo a palavra de Deus. Né? E louvo a Deus por aqueles que estudam finanças, mas não foi o que eu estudei. Sim. Mas graças a Deus, né? Deus sendo dono do ouro e da prata, Deus nos abençoe e abençoar a igreja. E hoje, pra gente estar aqui, vocês tendo esse tempo de me receber, na casa de vocês existem Pessoas trabalhando. Existem pessoas trabalhando e sempre lembra, né? Olha, para que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Sim. E tem aqueles que falam, o pastor, ele vive da custa dos irmãos. Né? E nós temos o nosso salário, não o salário pastoral, mas nós temos um salário que nós temos nos nossos negócios. Né? Pela misericórdia de Deus, a gente já deveríamos ser assalariados pela igreja, sim, porque é correto, é bíblico, não é pecado, é correto diante de Deus. Porém, nós não usamos esse direito, né? Nós não somos assalariados pela igreja. E nós trabalhamos na Deus tem nos igreja, abençoado. e a gente trabalha na igreja em tempo integral. É ir no hospital, é ir verdade, fazer uma é visita, verdade. né? Atender telefone o dia inteiro. Atender telefone, né? Então, É verdade. Mas amém. graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E tem abençoado os irmãos também. Sim. Tem pessoas que chegou na nossa igreja passando dificuldade. Sabe? Teve pessoas que foram pra nossa igreja que dizimava, dízimo, pessoa fiel no dízimo. Pessoas dizimavam $20. Na semana. Uhum. Porque ganhava 200, fazia uma coisinha então. Hoje, pela misericórdia de Deus, o dízimo da pessoa é mais de $100 na semana. Na semana. Teve pessoa que chegou na nossa igreja que não estava vivendo um momento de bonança. E hoje, graças a Deus, é uma das pessoas que colaboram, assim, muito na área financeira. Todos ali, quase todos colaboram, na verdade. E se a pessoa colabora na obra de Deus, é fiel a Deus, é porque essa pessoa também está recebendo. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Deus nunca nos pede o que nós não temos. Então, deixo aí para vocês, sirvam a Deus, seja fiel a Deus. No momento fácil, no momento difícil, no momento de bonança, no momento de escassez, seja fiel a Deus. Deus ainda faz milagres, Deus ainda transforma aquilo que era maldição em bênção. Amém. Antes da gente terminar, a gente pode. O senhor pode orar? Sim, com certeza. Aí a gente pode orar antes da gente terminar o vídeo. Uhum. Vamos estar orando e se você pode, você que está assistindo, se você pode fechar os seus olhos, onde você está neste momento, tá bom? Independente se é na área financeira ou alguma outras áreas da sua vida que está precisando que Deus venha fazer um ajuste, que Deus transforme algo, né? E eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu peço a Tua bênção, meu Pai, para estas vidas que estão nos assistindo neste momento. Senhor, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nesta hora, Pai, entra, meu Deus, com a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, com a Tua bondade, o Teu amor, Senhor. Meu Deus, o Senhor transforma maldição em bênção. Então eu te peço nesta hora, Senhor Jesus, vai de encontro, ó Pai, vai ao encontro dessas pessoas, ó Pai amado, que está, Senhor, precisando, ó Pai, de uma transformação na vida financeira, na vida espiritual, familiar. Meu Deus, aonde for, meu Pai, onde for que essa pessoa, Pai amado, estiver neste momento, ó Pai, precisando de um milagre, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, haja, meu Pai amado, com a Tua bênção e misericórdia. Meu Deus, nós abençoamos essas vidas, o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que essas pessoas, ó Pai, que está aqui, ó Deus, nos assistindo, ó Pai, nesta hora. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Pai, possa fazer transbordar, meu Pai amado, as bênçãos do Senhor sobre essas vidas, em todas as áreas, ó Pai. Nós cancelamos, ó Pai eterno, Pai querido, toda maldição, ó Deus, se é maldição hereditária, espíritos de miséria, de pobreza, meu Pai eterno, espírito de infidelidade, independente da área que for, espírito de enfermidade, meu Deus, o que estiver acontecendo agora, ó Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que haja, ó Deus, a favor dessas vidas, transforma, meu Pai, essas vidas, os abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a honra, meu Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome, meu Deus, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, Amém. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. A gente não chegou, né, que as bênçãos correm atrás, né, da gente, assim, e eles conquistaram aqui em Orlando. Lembra que eles juntaram dinheiro pra comprar casa lá em Louisiana, na história toda, e aqui em Orlando eles estão na segunda casa própria, né, pastor? Certo? Segunda casa própria. Na segunda casa própria. E Se Deus quiser, vai pra terceira. essa casa aqui, exclusiva, que uma das casas, né, que é deles, é a casa que eu já abri aí pra vocês no YouTube,
foi a casa da Thaís. A casa que a Thaís mora, lembra? Que foi um sucesso esse vídeo. A casa da Thaís é dos pastores, a Thaís aluga lá aquela casa, mas é deles. E essa casa aqui é a segunda casa deles, e a gente ficou super feliz, assim, quando a gente entrou, eu falei, uau, o que Deus faz, meu Deus, e assim, foi muito emocionante do jeitinho que ela pediu. Então tem mais uma historinha aí por trás, e claro que ela vai abrir a porta da casa dela pra gente, não hoje, você vai ter que esperar mais um, porque agora foi uma história, você não pode sair daí nunca mais. E aí no próximo ela abriu a porta da casa dela, e a gente vai mostrar com detalhe, e nesse detalhe que a gente for mostrando, ela vai contando a história do que ela pediu pra Deus e que Deus realizou assim no profundo, no íntimo, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por assistirem até aqui e um beijo bem no centro do seu coração. Mano, tu não sabe tudo que tu tem. Fico com Deus, eu não fico sem. Meu Deus na mamão, meu Deus é do bem. Meu Deus ele é santo, meu Deus faz o bem. Meu Deus ele é bom.